Boa noite, queridos ouvintes e internautas, e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM. E hoje, seu Marcelo Brancati, nós temos um tema muito interessante que nós vamos tratar agora. Hoje eu não vou fazer nenhuma piadinha com o senhor, não. O senhor está meio sério, né? E eu tomei minha precaução, pois temos um advogado hoje na bancada. Então eu vou ficar meio que pianinho aqui com você. Temos que tomar todas as precauções. Boa noite, Marcelo Brancati. Boa noite a todos. Satisfação por mais um programa. Uma alegria imensa de poder trazer essa contribuição, de aprender também com os ouvintes, com as dicas, com as sugestões, perguntas. E hoje não vai ser diferente, porque nós temos aqui, doutor Fábio, mais uma personalidade do nosso mercado de seguros. E esse momento vai ser um momento de grande aprendizado. E já agradecemos aqui antecipadamente a presença. Por falar nisso, doutor Fábio, quem é o nosso convidado de hoje? Olha só que legal, seu Marcelo. Nosso tema de hoje é proteções para prestadores de estabelecimentos de saúde pouco exploradas para corretores de seguros, pelos corretores de seguros. E o nosso convidado de hoje é advogado, diretor sócio da Zenit Consultoria e Reguladora de Sinistro, e da Paz Barreto Advogados Associados, coordenador da Comissão Técnica de Responsabilidade Civil do Sincor São Paulo, membro do Grupo de Trabalho de RC da AIDA, acadêmico da Academia Nacional de Seguros e Previdência, a ANSP, e coordenador da Cátedra de RC e conselheiro jurídico da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Biomédica, ANADEM. Estamos aqui conosco nessa bancada o doutor Felipe Moreira Barreto. Seja bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Boa tarde. Não com uma desenvoltura como dos senhores, mas de qualquer forma eu agradeço essa oportunidade, né, da gente poder estar compartilhando aqui conhecimento com os senhores e para esse público de vocês que já fui informado, já temos muitos seguidores e pessoas que presencialmente acompanha esse programa. Muito bom. O privilégio é nosso. E, doutor Fábio Sorola, qual é a provocação que o senhor acredita que a gente já deva... Porque está muito confortável aqui, a gente está no ar-condicionado, né? Está muito agradável estar aqui, mas a gente tem que pegar a batata quente e colocar no colo do... Já chegou, um monte aqui. do nosso convidado, né? Explorando a experiência, esse know-how incrível que o doutor Felipe tem e que com certeza vai agregar demais nessa nossa conversa. Vamos começar então nesse tema, Marcelo Brancati, com a pergunta da Amanda Vieira. Eu sou aqui de São Paulo, atuo com seguro saúde. Eu gostaria de saber do doutor qual a finalidade do seguro de responsabilidade civil. Boa. O nome eu esqueci. Amanda Vieira. Oi, Amanda, boa tarde. O seguro de responsabilidade civil, ele vem a proteger o cidadão quanto aos danos que ele possa causar a alguém. Então, no seu carro, você bateu em outro veículo que você é responsável, o seguro de responsabilidade civil é que vai dar a cobertura e vai financiar essa perda. Para a comunidade médica e para os estabelecimentos, caso venha acontecer um problema com um paciente e que eventualmente há uma responsabilidade e que haja que a necessidade de se indenizar alguma coisa, o seguro então contempla as coberturas para esse fim. Perfeito. Quando eu vou pegar a carona aqui na pergunta, quando a gente olha o mercado, a sociedade, vamos dizer assim, como um todo, a sociedade médica, no ponto de vista de prestação de serviços, que tipo de oportunidade, ou quais são as oportunidades que, na sua visão, elas se conectam entre seguros, serviços e como forma de solucionar as necessidades desse público no que tange a riscos, proteções? Ou seja, qual é a contribuição que o mercado de seguros pode trazer para o desenvolvimento dessa categoria e dessas atividades? Bom, nós temos aí tivemos uma caminhada longa, né, nesse assunto.
Num primeiro momento, a comunidade médica como um todo não queria falar sobre seguro, né? Porque eles estavam assim mais próximos de Deus, achavam que não poderiam cometer nenhum erro. Então, falar sobre seguros é a mesma coisa de se falar que eventualmente eu não sou um bom profissional. E não é isso, né? Qualquer um de nós, profissionais liberais e que estamos atuando, nós mesmos, no nosso escritório de advocacia, nós temos uma apólice de responsabilidade civil, porque só quem não falha é o nosso pai, né? E nós todos aí estamos com a possibilidade, dentro da sua atividade profissional, de vir a cometer uma falha, ou, eventualmente, não a cometê-la, mas alguém achar que você cometeu, e você tem que se defender. E para se defender, há custos. Há custos com os honorários. Na comunidade médica, normalmente uma ação tem perícia, tem um perito do juiz, vai precisar de um assistente técnico. Então o custo para se defender em várias esferas, porque pode ser na área civil, pode ser na área criminal, pode ser junto aos conselhos, tudo isso tem um custo. Claro. E as apólices vão contemplar. Então, eu vejo o seguro como uma ferramenta de proteção para financiar esses eventuais gastos que ele venha a ter. E se eventualmente falhou, tem lá uma cobertura para indenização. Né, Felipe, uma ação dessa natureza pode arruinar com o negócio da pessoa, né? Ah, sem dúvida, né? Com o negócio e com a vida, né? Quando nós tivemos aí situações difíceis para falar com os médicos, né? Não queriam nem nos ouvir. Então haviam colegas que, mas pera um pouquinho, então não tenha patrimônio no seu nome, né? Então você começava a fazer situações jurídicas para que você não... Porque pode acontecer, né? E você ser responsabilizado. Mas para que isso se você tem uma ferramenta, né, que o mercado segurador aí disponibiliza para dar essa tranquilidade, né? Eu sempre falei o seguinte, a forma menos onerosa de financiar perdas é através do seguro, em qualquer de sua modalidade, né? Existe alguma informação, algum dado mais concreto sobre a penetração desse seguro dentro dessas categorias? Bom, nos últimos 10 anos, cresceu muito, né? Quando, no passado, como eu falei para os senhores aí, não se poderia tratar desse assunto, hoje, nas apresentações, nós já nos arriscamos a falar, existem duas classes de profissionais da área da saúde, os que foram processados e os ainda que vão ser, né? Não porque erraram, porque se confunde muito uma má prática de um evento adverso que pode acontecer em qualquer situação, numa cirurgia, na análise de um exame. Isso pode acontecer, pode haver algo que ele não tem característica, não é uma responsabilidade, não fica caracterizada a responsabilidade, mas para o leigo sim, então processa. Né? Então, os médicos, não é que os médicos estão aí errando mais, e até fazer uma correção aqui, todo mundo fala de seguro de erro médico, né? Isso até é injusto com a classe dos profissionais da área da saúde, porque envolve toda a comunidade, envolve hospital, envolve laboratório, envolve tudo é erro médico, mas não é tudo que é erro médico, porque às vezes você tem problema de gestão, do operacional, né? E não necessariamente é do médico, mas vai erro médico, né? E essa visão de proteção, ela se estende, por exemplo, a laboratórios, a serviços de apoio médico também? Ou como que se desenha esse comportamento no mercado de vendas? Se você imaginar uma pirâmide, né, e olhando pelo lado direito, né, do direito, no topo da pirâmide você tem as operadoras de saúde, em qualquer de sua modalidade, medicina de grupo, assistência, seguradora, autogestão ou cooperativa, né? Então, no campo do direito, elas também são responsáveis solidariamente por todo mundo aqui que ele indicou. Abaixo, no meio dessa pirâmide, nós temos os hospitais, as clínicas e os laboratórios, que também fazem parte desse conjunto. E, na base da pirâmide, os profissionais da área da saúde, nas suas 54 especialidades, né? E quando você hoje tem uma demanda que é alguém ligado a um plano de saúde, que teve um problema no hospital,
né, as ações hoje, as audiências têm que ser feitas em plenário, porque o advogado já processa a operadora, o hospital, o laboratório, o médico, todo mundo junto. Não quer dizer necessariamente que estão errados, mas para um pouquinho, já que está todo mundo, de algum eu vou tirar, porque a minha é muito mais fácil, né? Então, toda esta cadeia, ela tem que ser, tem que transferir o seu risco para a seguradora, com as suas características, né, dos programas de seguros que tem no mercado. Né? Perfeito. Tem alguma colocação, Fábio? Tem sim, tem bastante pergunta aqui. Eu quero fazer uma pergunta da Márcia Galvão. Ela está dizendo o seguinte: eu tenho uma clínica de estética aqui em Moema. Eu poderia contratar esse tipo de seguro? Pode, sem dúvida. Deve. Márcia, aproveitando antes do doutor explanar a orientação, depois você passa o endereço, eu quero levar o Marcelo Brancati na sua clínica para ver se dá para fazer alguma coisa aí. Eu não sei se seria implante capilar. Sei lá, alguma coisa, dá um jeito aqui nessa figura aqui. E se tiver desconto. Deixa eu só complementar aí a resposta, né? Porque eu sou clínica estética. Ok. Só que na clínica tem que ter algum daqueles profissionais que tem as suas especialidades. Então, uma dermatologia você consegue no mercado, que está fazendo hoje procedimentos estéticos. Hoje nós temos a harmonia orofacial, os dentistas hoje estão também fazendo essa parte estética. Então, se é uma clínica estética que não tem profissionais da área da saúde, não vai conseguir uma pólice para garantir. Mas uma complementação também. A clínica, enquanto pessoa jurídica, obviamente ela tem a sua responsabilidade civil. Sim. Enquanto empresa. O profissional que trabalha dentro da clínica tem a sua responsabilidade civil profissional, certo? Então nós temos, em termos de prospecção de negócios, nós temos duas personas aí, certo? Dentro do mesmo ambiente e da mesma atividade. Olhando para a perspectiva do corretor de seguros, na sua visão, qual é a melhor estratégia para sensibilizar ambos, ou qual deles seria em tese, mais fácil de ser convencido a contratar um produto desse? Bom, parafraseando aqui um colega de mercado, corretor de seguros, né, e que nós fizemos aí por interior de São Paulo, lá para o Sincor, muitas palestras sobre responsabilidade civil, que é o Edson Fecha. Nós temos aqui esquecer num primeiro momento do tipo de apólice, quem é o segurado. Você tem que entender qual é o risco dele. A partir do momento que você entende qual é o risco dele, você vai encaixar o produto dentro, né, o sapato no pé certinho. Né? Então vamos pegar, eventualmente, uma clínica que tenha profissionais terceirizados dentro dessa clínica. E que podem estar se relacionando com ela através de uma PJ. Né? Porque normalmente é isso que acontece. Só que o paciente que vai nessa clínica, quando ele paga, ele recebe o recibo ou a nota fiscal da clínica. Então, na maioria das vezes, o advogado vai demandar a clínica. Mas vamos supor que eventualmente o erro, né, a má prática, né, foi daquele profissional. Muitas vezes a própria clínica pode chamar. Ele é o processo. Ou, se uma vez isso caracterizado, o mercado ainda não fez, mas pode fazer, nós temos a subrogação. Então, eu, na pessoa jurídica, se eu paguei um sinistro, se eu sei que foi alguém que, na pessoa física que cometeu, eu posso regressivamente ir atrás. Então, qual é o interessante? O interessante é que numa situação como essa, para um determinado tipos de clínica, que você tem várias pessoas atuando, vários profissionais, você tenha o seguro de responsabilidade da clínica e cada profissional que também tem a sua apólice. Dentro disso tem uma série de outras características, que, dependendo aí das perguntas, a gente... Então, assim, em relação da pergunta da Márcia, creio que seja uma clínica de estética, procedimento de botox, eu imagino que seja isso aqui. Então, se for somente esse tipo de procedimento, dificilmente ela vai encontrar uma apólice para cobrir. Depende do profissional que estiver fazendo.
Por exemplo, todo mundo fala assim, né? Medicina estética. Medicina estética não existe como especialidade, por incrível que pareça. Mas existem cursos aí de especialização em medicina estética. Tá? Há uma discussão muito grande, né, nos conselhos, né, disso ser aprovado ou não, como o que existe hoje é um profissional, e normalmente quem faz isso é o cirurgião plástico, né, que é um profissional, mas essa chamada medicina estética, que ela é um universo em si mesmo, que você tem desde aquele que um cirurgião plástico que inclusive tem um curso de especialidade nesse sentido, e você de repente tem uma pessoa que acabou aprendendo a aplicar um botox, e que isso é muito discutível. Então o mercado segurador neste momento ele só está fazendo seguros nessa linha da estética para aqueles profissionais da área da saúde, reconhecido pelas especialidades do Conselho Federal da Medicina, entendeu? Então eu desconheço que se faça e que já está um pouco difícil também, né? Mas de qualquer forma eu não conheço no mercado quem esteja fazendo esse tipo de seguro. Tá certo. Marcelo Brancati, eu estou dando uma voltinha aqui pela internet e quero mandar um abraço para o Arthur Neto, que já esteve aqui com a gente. Grande Arthur. Everton Rocha. Everton. Ele está mandando boa noite, amigo, e está falando o seguinte: quando ele está aqui, a coisa pega aqui para ele. Logo no início do programa. Meu amigo, quem mandou ser contador, cara? Coisa história para você também, meu. Obrigado, Everton, pela audiência. Obrigado. Marcos Souza também está falando que está na escuta. Bruna Garcia está mandando um oi. Bruna. Aliás, nós já vamos passar um recadinho aqui da Bruna. O Celso Andretta, parabéns pelo programa. Como sempre, assuntos importantes para o nosso mercado. A Cris Borges está mandando um boa tarde para nós, um excelente programa. E o Wallace Barros também está mandando aqui, ó, assunto importante e contemporâneo. Vamos passar o recadinho da Bruna e eu já volto com outra pergunta capciosa para o doutor. Vamos lá. Pode soltar, Tiagão. Como transformar os resultados da sua empresa? Planejamentos que não saem do papel, metas que caem no esquecimento e planos de ação que não são colocados em prática. Isso parece familiar? Então é hora de colocar a mão na massa. Existem alguns pontos que todo empreendedor precisa saber para o negócio andar, seja você uma corretora de seguros ou não. A primeira é abandonar o feeling. Não dá para viver sentindo o mercado. Esse é o que tem que ser mercado, que é o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise. A maioria dos empresários fecha as portas por falta de planejamento. Analise o cenário com base em dados reais e esteja pronto para aproveitar oportunidades e enfrentar ameaças. Segundo, acompanhe metas. Sem isso, elas não passam de letras bonitas num pedaço de papel. Fazer com que sejam efetivas é o que te aproxima do teu objetivo final. Terceiro, esteja atento aos detalhes. Procrastinar é muito comum, mas você já pensou que o que você ignora hoje é o que vai fazer diferença amanhã? Para finalizar, o que você sabe que não dá para adiar mais? Mudança de mentalidade de hábito é o que você precisa para ir além. Mas esse é só o início do processo. Nós temos acompanhado empresas com essas dificuldades. E se elas parecem familiares, é hora de você falar com a nossa equipe. Eu tenho certeza que os nossos programas presenciais e online vão te apoiar a ir além. Muito bem, o recado da Bruna da Mega Luz. Marcelo, eu estava dando risada daquelas... Não sei qual é, vamos falar de memes? Memes. Teve um comentário ali que foi sensacional do mercado, né? Qual foi? Esses recados que a Bruna coloca. Sensacional. Sim, sim. Bruna, de acordo com você, eu concordo, porque uma empresa sem planejamento pode levar o seu negócio ao fracasso. Agora, se você deseja conquistar os seus objetivos, você precisa de um planejamento. E a melhor forma, seu Marcelo Brancati, é você entrar em contato com a Mega Luz para poder te ajudar nesse processo. Perfeito. E não existe planejamento sem execução. Na verdade, não existe sucesso sem execução de um planejamento, né? Aliás, ela está preparando algo aqui especial para nós, que vai ser divulgado em breve, viu, Marcelo? Pô, sensacional. A gente está na expectativa aqui, porque a gente sabe que tudo que vem da Mega Luz vem com qualidade, com destaque, e é sempre a iniciativas de vanguarda, né? Com certeza.
E eu queria, para a gente manter a luz acesa do tema da Mega Luz, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Felipe. Para o Felipe, no ponto de vista comercial, você acredita, pela bagagem que você tem, por todas as ocorrências que você vivenciou, casos concretos, existem oportunidades reais de negócios, de bons negócios para os corretores em relação a esse segmento? E também existem outras alternativas com os serviços também. Como que você vê a realidade desse segmento comercialmente, em termos comerciais? Bom, eu iniciei esse trabalho há mais de 20 anos, né? E lá atrás nós não tínhamos nem condições de apólice específicas para essa comunidade, né? E fizemos todo um trabalho nesse sentido para que tivéssemos condições tanto para operadoras, quanto para o estabelecimento, quanto para os profissionais da área da saúde. Mas era muito difícil, né? Você tinha que vender mesmo, era difícil, porque a comunidade, o próprio Conselho Regional e Federal de Medicina era contra, tinha manifestos contra, bom, enfim. O tempo foi passando. E eu falava para os corretores, vai firme, porque um dia vocês vão tirar pedido. Vocês não vão mais vender. Os profissionais, os hospitais vão começar a comprar. E o dia chegou. É óbvio, né, que muitos precisam de informação. Então, o corretor também tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que conhecer o produto certinho para verificar se ele se encaixa, né, dentro da necessidade daquele cliente. Mas a grande verdade hoje, que a própria comunidade hoje procura. Então, a consciência, né? Sim, porque o assunto agora, na verdade, já é papo de corredor, né? Já aconteceu com fulano, já aconteceu com o Beltrano, a mídia está aí. Só para vocês terem uma ideia, no Superior Tribunal de Justiça, nos últimos 10 anos, nós tivemos 1.600% de aumento de processos no STJ só na área médica. Só na área médica. Né? Então, calcula-se hoje que 7% da comunidade como um todo, da área da saúde, já foi demandada. Não quer dizer que estão errados. Sim. Tem um dado estatístico, nós prestamos serviço aí para uma seguradora que era líder de mercado, né? 85% dos processos que vieram para nós, dos 100% que vieram para nós defender, 85% foi improcedente. 10% a doutrina discutia. E 5%, infelizmente, não pode ser médico, não pode ser corretor, não pode ser advogado, não pode ser nada, não tem jeito, porque, assim como em todas as profissões, nós, infelizmente, temos aqueles desapercebidos, também na área de medicina nós temos isso, né? Tanto é que o próprio CRM hoje tem trabalhado muito duro em cima desses profissionais, tem feito o papel deles, e tem alguns profissionais que recebem lá, né, suas sanções, suspensões e até cassação da possibilidade de estar exercendo a profissão. Entendi. Não sei se eu... Não, perfeito. Ou seja, ainda temos espaço para enxergar esse mercado como um mercado promissor em termos de negócio. Eu não tenho a menor dúvida. Nós temos aí por volta de 450 mil médicos, mais de 500 mil dentistas. Nas outras, só na parte de enfermagem, que também o Corém está pegando pesado em cima das enfermeiras, né? Mais de 1 milhão e pouco de pessoas envolvendo aí, técnicos de enfermagem e enfermeiras, e todas as outras especialidades. E hoje também, por incrível que pareça, nós estamos aí, já tivemos alguns sinistros regulados na parte dos... Faltou o nome, quem cuida de cachorro? Cuidadores de cachorro? Não, veterinário? Veterinário. Veterinário, desculpa. Veterinário. Perdão aos veterinários. Então, veterinário também hoje, né? E a própria clínica também é um outro mercado, né, grande aí para os corretores de seguro. Então, os enfermeiros também, enfermeiros e enfermeiras,
por exemplo, instrumentadores cirúrgicos, vamos dizer assim, ou profissionais técnicos também precisam do... Também precisam, porque pode. É mais um mercado, então... É óbvio que este é um pouco menor, porque na sua maioria eles são contratados, eles são CLT. Então, na verdade, eles são prepostos, a ação acaba não vindo em cima deles, né? Mas eles têm que responder no CRM. Eles podem, eventualmente, estar respondendo criminalmente também. Né? E os veterinários também, claro. Todos, claro. Marcelo Brancati, tem uma outra pergunta aqui. O interessante é que estão surgindo algumas perguntas de pessoas que não são corretores, tá? Que legal. Que legal. Boa tarde, ótimo tema. Me chamo Ayrton, eu sou médico oftalmologista. Eu posso contratar esse tipo de seguro para a minha clínica ou para a pessoa física? Acho que PJ ou a pessoa física. A sua pergunta foi excelente. Agora é uma palestra, se me permite. Né? Dentro da estrutura, quando se fala de responsabilidade civil, a parte do seguro é mais fácil, né? Mas nós temos que entender um pouquinho a operação dos profissionais da área da saúde. Então, acho que 99,9% dos profissionais não se relacionam mais, né, na pessoa física, quer seja por imposto, com o seu paciente, né, para a Receita Federal, ou com os hospitais que não querem ter das suas preocupações com leis trabalhistas ou coisa que o valha. Então, vamos lá. Então, que nós definimos até como pessoa jurídica operacional. Então, nós temos aí 4 grupos de pessoa jurídica operacional. Nós temos aquela primeira pessoa jurídica, que é o sócio daquela sociedade única. Ele só criou a pessoa jurídica para esses fins que nós falamos aí anteriormente. Então, o que tem que ser feito? Para o senhor não fazer 2 seguros, porque o risco é o senhor mesmo, e não tem sentido fazer o seguro em nome da pessoa jurídica, porque você imagina-se que é um pouco mais caro, e pelas suas características, às vezes pode o ser. Então, o senhor faz o seguro no nome da sua pessoa física e existem produtos no mercado que dão extensão da cobertura para a sua pessoa jurídica. Então, o senhor comprou seu seguro, se eventualmente aquele paciente entrar contra a física ou contra a jurídica, está coberto. A segunda classe dessa gama, são 4 classes, dessa gama de PJs operacional, naquelas sociedades que têm 2 ou mais sócios. Só que ninguém mais põe a mão no paciente. Então, o risco continua sendo subjetivo. É de cada um, porque ninguém mais põe a mão no paciente. Então, você também faz da pessoa jurídica para cada sócio com extensão de cobertura. Num caso de indenização, não vai se somar todas as importâncias seguradas. É de cada um. Então, se entrar contra a pessoa jurídica, pelo fato do ato daquele profissional que é sócio, também estará coberto. Nós temos uma terceira situação, que são aquelas empresas que você tem uma clínica, que você tem os sócios e você tem outros profissionais que também vão tratar de seus pacientes. Então, você tem que fazer da física nessa situação para os sócios, que vão estender a cobertura para a jurídica, e tem que fazer da jurídica, porque se entrar contra a pessoa jurídica em função de um ato desse profissional que está lá dentro da sua empresa, também estará coberto. E temos uma quarta situação, que é muito comum hoje. Um hospital X liga para o Dr. Marcelo e fala assim, olha, a minha área aqui da pediatria, eu não quero mais ficar cuidando de médico, eu vou te entregar a pediatria. Aí, Márcio e Fernanda fazem uma sociedade, os 2 são médicos, e eu preciso, para atender a demanda daquele hospital, eu preciso de 200 médicos. Esses 200 médicos não vão se relacionar com o hospital, mas vão se relacionar com essa empresa que foi terceirizada. Ele só vai quarteirizar. Certo. Então, esta sociedade aqui, em relação a sua responsabilidade, os sócios fazem da mesma forma, que tem extensão, mas ele tem que fazer da sociedade porque tem mais 200 trabalhando em nome dele. E aí vem o efeito ricochete, porque daí os outros a mesma coisa, ele tem que fazer da física dele, com extensão para a jurídica, e ver dentro dessas empresas de PJ operacional que nós inventamos aqui, né, aonde ele se encaixa. Então, este é o universo. Só aí você imagina qual é o tamanho do mercado
que tem aí para os produtores da área de seguros. Excelente descrição. Os profissionais da área de educação física, eles também entram dentro desse bojo ou não? Também entram nesse bojo. Ou seja, academias... eu digo academias na responsabilidade civil, claro, mas eu digo... Formação universitária. Então, aquele instrutor que é formado dentro da academia, se ele passar um exercício errado ali, causar... Isso, ou gerar uma complicação maior... Pode, e também a própria academia, né? Mais um nicho certamente pouco explorado em termos de conscientização desse pessoal, né? Sem dúvida. Tem algumas seguradoras que aceitam e tem outras seguradoras que não aceitam. É uma questão de verificar no mercado, né? Perfeito. Marcelito, vou colocar um recadinho do Everton também e tem uma perguntinha dele aqui, já a gente solta. Sim. Tiagão, se estiver pronto aí do Everton, pode colocar, tá? O fundador da UP Road Contabilidade, um escritório de contabilidade que tem 10 anos de mercado e que possui mais de 350 corretores de seguros na carteira. É uma das nossas grandes especialidades, eu não sou exclusivo de corretores, mas nós atendemos com excelência esse mercado. Um dos nossos maiores diferenciais hoje, além da geração dos impostos, balanços e informativos que você necessita para fazer a gestão da sua empresa, é a geração de conteúdo. Você provavelmente já viu a minha carinha nas redes sociais, montando conteúdo de interesse para vocês. É isso, quero deixar um convite para vocês, venham até o meu escritório tomar um café e conhecer mais os nossos serviços. Um grande abraço, até mais. Maravilha, Everton da UP Road Contabilidade, um grande abraço para você, meu irmão. O UP Road é um grande parceiro nosso, né, Marcelo Brancato? Ele, aliás, esteve aqui semana passada. Sim. E a coisa esquentou para ele aqui também, porque falamos de tributos, né? Ele deu uma aula aqui, né, de estratégia de negócios, né? O Everton tem a capacidade de fazer a contabilidade um dos pilares do sucesso do negócio. A gente desmistificou aquele estereótipo de que contabilidade está relacionada à burocracia, algo enfadonho, né? Burocrático, não. O Everton consegue trazer a contabilidade como algo indispensável. Aliás, ele lançou a Small Contabilidade, que é a contabilidade para os corretores que estão iniciando na profissão. Isso. E eu recebi alguns e-mails me perguntando qual que era o link, Marcelo. O pessoal acessar. Então eu vou colocar aqui na nossa página, no Facebook, aqui no Profissional de Seguros, o link, você acessa e se cadastra lá, que é uma contabilidade bem simplificada que eles criaram. E com certeza cabe no seu orçamento. Um grande abraço para você, Everton. E ele convidou para ir lá tomar um café lá no Tatuapé, né? Que ele tem um escritório bastante bem moderno e bonito lá. Então, quem puder ir lá tomar um café com ele, vai porque vale a pena. O Everton é um cara modesto. Ele fala café, mas lá tem cappuccino, tem chá, tem mocatino. Sim. O Everton é show. Marcelo Brancato, ele te mandou uma pergunta dizendo o seguinte, eu acho que vou deixar para você responder e não o Dr. Felipe. Muitos corretores abrem empresa para planos de saúde para os seus clientes. Isto é considerado crime? Abre a sua corretora? Desculpa. Muitos corretores abrem empresa para planos de saúde para os seus clientes. É aquela situação que onde o corretor abre uma PJ, né, o corretor para poder encaixar no plano de saúde para aquelas pessoas. Isso é muito comum de acontecer no mercado, né? Eu confesso que eu não entendi bem a pergunta, cara, porque ele... sim. Entendi. Não é que o corretor abre a PJ, ele estimula o cliente a abrir uma PJ para ter acesso a planos de PMEs, é isso? Para uma família empresarial. É essa? É. Tá. Ele fala que muitos corretores abrem empresas para planos de saúde para os seus clientes. O próprio corretor abre. Porque, na verdade, hoje abrir uma empresa está na tecla do computador, né? Tem as operadoras também, elas estão atentas a isso, e via de regra, elas estabelecem um tempo mínimo de idade do CNPJ para poder fazer esse tipo de... para poder fazer a elegibilidade, não só a aceitação, mas inclusão e tal. Então, eles vão criando... Como tudo no mercado, né? Quando começa, às vezes, de uma forma mais aberta, mais simplificada, aí começa a aparecer os espertinhos, exatamente. E aí a reação é colocar controle
fiscalização, controle, e quando a gente vê, a gente está dentro de um ambiente extremamente burocrático, lento, e que gera barreiras para o próprio crescimento, né? Em tese, a gente poderia, por exemplo, fazer um seguro de automóvel mais conhecido, sem vistoria na contratação, sem vistoria no sinistro, porque o princípio não é boa-fé. Então, por que eu preciso fazer vistoria prévia, vistoria do sinistro, negociar? É porque esses instrumentos foram sendo criados justamente em razão... saúde. E o saúde não é diferente. E agora, quem que perde com isso? Quem perde é a sociedade como um todo, porque a restrição de produtos, as seguradoras deixam e as operadoras deixam de ter apetite em entrar em determinados segmentos e acreditar no negócio. E por isso é uma das razões que a gente tem poucas opções hoje no que se refere à saúde suplementar. A gente tem poucas opções de produto. E boa parte da sociedade, basta a gente ver que nós temos apenas 44 milhões de pessoas com planos de saúde e seguro-saúde no Brasil. Everton, o que eu posso dizer, eu nunca fiz e não faço. Isso é fora de cogitação. Mais uma pergunta aqui, Marcelo Brancati. Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo, sou de Campinas. Gostaria de saber do doutor se esse tipo de seguro costuma ser muito caro. Boa pergunta. Cara relativo, né? Pois é. Então você tem no mercado hoje todo tipo de preço, né? Você tem produtos no mercado que é a pólice pura, né? 100% taxado pelo risco da especialidade do médico, né? Normalmente acho que são 5 ou 6 classes de risco, né? Então, a classe do clínico geral, a classe do cirurgião plástico, a classe do cardio, cirurgia, sem cirurgia. Então você tem aí de 5 a 6 classes de risco, né? Os preços, por suas especialidades, estão mais ou menos parecidos, né? Hoje, um clínico geral, se você for trabalhar aí na faixa aí dos seus 150, 200 mil, que na nossa ideia tem que ser uma importância segurada maior, vai estar gastando aí por volta de, sei lá, R$ 1.500 por ano. Se você for dividir isso por 365 dias, são 3 ou 4 cafezinhos, né? Menos que seguro de automóvel. E muita gente acha caro. E você chega num cirurgião plástico que você pode chegar aí à casa de 8, 9, 10, 11, sei lá, 15 mil reais a cobertura. Mas também já existe hoje no mercado, né, empresas que entenderam que eu preciso um pouco mais longe do que o seguro, e eu acho que nós estamos passando aí nesse momento, né, pela 905 aí, vamos chacoalhar esse mercado, corretor, e eu vejo o seguro tem que ter serviço. Então, o serviço vai ser o grande carro-chefe, né, para a nossa distribuição. Porque, principalmente nessa área, quando acontece, independentemente de seguro, você precisa ter um apoio maior de atendimento. Porque, diferentemente de uma empresa de transporte, por exemplo, que recebe uma ação trabalhista, manda lá para o advogado, manda. No profissional, não, é a vida dele. Ali é o prestígio profissional dele. Ali ele até ele não está acostumado com a ação. Então ele precisa de um colo, ele precisa de alguém que o oriente. E muitas das vezes nós temos lá um serviço de atendimento 0800, que são 24 horas por dia. Aí o que acontece? O cara, puxa vida, doutor, eu amanhã me chamaram para ir numa delegacia, eu tenho uma cirurgia. Aí balança, não, só calma, só faça a sua cirurgia. Então você tem um apoio, um advogado vai ligar para a delegacia e vai desenvolver. Então, é o colo que tem que dar ao profissional. Então, hoje você já tem aí até produtos no mercado, que eles chamam aí até de blindagem jurídica, e tem outros clubes também que fazem benefícios para esses profissionais, de tal sorte que toda essa estrutura de apoio ao profissional, ela, na hora do problema, está lá para ele ligar e resolver o problema dele. Se eventualmente amanhã for condenado, coisa que valha, então ele tem a pólice de seguro
e que a seguradora vai responder. Então, eu não acho caro. Eu acho até muito barato hoje. Eu acho que o seguro de responsabilidade civil, qualquer ação, você não se defende aí por menos de R$30.000. Porque normalmente essas ações... Olha, e se você tem... Não estou falando de culpa aqui. Você tem que se defender. Então, vamos lá. Uma ação, dependendo do valor dela, o advogado vai cobrar seus 20, 30 mil. Bom, tá bom, trabalhar do 20 mil. Tá? Aí... Quase 100% dessas ações vão acabar na perícia. Então, tem o perito do juiz. Mais 8, 9 mil, se não for EMESC, que é de graça, né? Alô? Mas para o médico se defender, para que o advogado também possa fazer um bom trabalho, ele tem que ter um assistente técnico. Né? Porque podemos ser grandes civilistas ou grandes processualistas, mas quem entende da medicina é o médico. Então, para que eu possa fazer a peça processual e ela ser... Né, ela ter sentido aonde eu quero mostrar que eu efetivamente exerci a boa prática, eu preciso de um médico para me mostrar. Então, esse assistente técnico ele vai me ajudar a fazer desde a peça da contestação, quesitos, acompanhar a perícia e depois fazer também a sua manifestação sobre o laudo do perito. Então, você veja, custa para defender. E, às vezes, de um fato, ele pode ter 3 intervenções. Ele pode ter o cível, que é a indenização. Aí. O CRM pode estar também, porque começa pela sindicância, pode virar um processo disciplinar. E no terceiro, pode acontecer de ter uma lesão corporal e ter um processo crime. Então, num processo só, ele precisa de 3 vezes o advogado para defendê-lo. Poxa, né, eu acho que o seguro é barato. E nesse ambiente do criminal, o seguro não ampara, né? Ampara? Ampara? Ampara. Você tem aquelas coberturas em função do dano que você venha a causar ao paciente, dano moral, corporal, estético, qualquer que seja, existencial. Hoje está se falando até perda de tempo de vida útil, né? Porque alguém me diagnosticou errado, eu fiquei o tempo todo me tratando, poderia fazer outras coisas e não fiz porque o diagnóstico estava errado, né? Então, até isso nós estamos chegando. Então, isso é no caso que se eu vier a ser condenado. Entretanto, né, você tem que se defender no crime. E o interessante aqui, não é interessante, talvez a palavra não seja essa, no crime, você tem que dar valor para a sua defesa, porque se você for condenado no crime, no cível não tem mais discussão, é só saber quanto vai pagar, porque no crime você apura a culpa. Diferentemente do CRM, que muitas vezes é um processo só ético. Então, eu posso ter, efetivamente, uma infração ética que não necessariamente eu vou ter um problema no cível. Mas eu posso ter problema, sim, no CRM, que uma condenação lá ele pode também me ajudar no processo cível. Então, em todas as esferas, o médico não pode, qualquer profissional da área da saúde, não pode deixar o processo correr. Ele pode começar numa delegacia, que normalmente começa em função do inquérito, mas ele tem que acompanhar em todas as esferas e o seguro contempla a cobertura para essa defesa. E tem mais. No GCRIM, que é o Tribunal da Justiça, onde os processos criminais, lesão corporal, essas coisas pequenas, existe a possibilidade, inclusive, de você transigir um acordo. Então, se acontece um fato que você está respondendo dentro do GCRIM por uma lesão corporal leve, naquele momento, você pode até fazer um acordo com o cível e chegar para a sua seguradora, seria bom fazer. Aliás, nós tivemos um caso desse, né, que houve uma troca a cirurgia trocaram do tornozelo de uma criança e operaram o tornozelo errado. Né? E isso acabou em delegacia, todo o apoio, gerenciamento de crise e tal. E naquele processo, nós já fizemos um acordo do cível também. E já resolveu o problema lá. E a seguradora concordou e matamos aí tanto o crime, que foi a importância do serviço. Era a primeira vez, então ele teve a suspensão e tal, e morreu assim. Marcelo Brancati, quero mandar um abraço aqui também para o Pércio e o Marcos Zutelli, que está nos acompanhando. Mandando um abraço para todos nós aqui da bancada. O Zutelli está falando que, como sempre, o programa com ótimos temas, Marcelo. Poxa, que legal, hein? Eu não tenho. É uma aula aqui que a gente está recebendo, né? Gratuita aí. Doutor, quando esse processo segue, dá a impressão, pela sua explicação, que
os profissionais da saúde em geral, eles têm pouca noção sobre os riscos potenciais da sua atividade profissional nesse ambiente civil e criminal. Portanto, talvez o ambiente de seguros precisa conscientizar mais esse público sobre os riscos que incidem sobre eles. Isso é um fato? Essa é a primeira pergunta. E eu gostaria também de entender os casos que ocorrem condenações, porque você citou a defesa, 30 mil para se defender, até mais. E quando ocorre uma condenação, existe, ao longo da sua trajetória, algumas situações que chamaram a atenção sobre volumes de condenação, o que realmente causou na vida dessas pessoas quando condenadas? Bom, quando a gente tem a oportunidade de estar falando para os profissionais da área da saúde, né, a parte de seguro, isso é a parte mais fácil. O que nós sempre levamos para a conscientização desses profissionais é a gestão do risco da atividade profissional. Então, você tem que fazer tudo o que você pode para reduzir, né? Para você tomar todas as cautelas suficientes, você se documentar, porque hoje ele não é mais paciente, né? Hoje ele é Código do Consumidor, porque é relação de consumo. Então, embora você tenha que continuar a tratar a ele como paciente naquela boa relação, mas é muito tênue o amor do ódio, né? Então, enquanto você está tratando lá do seu filho que está enfermo, que você quer salvar, você é Deus. A partir do momento que sai alguma coisinha fora do normal e outras pessoas acabam falando, a coisa vira. E, neste momento, você tem que estar bem documentado, numa cirurgia, um consentimento assinado pelo paciente dizendo os riscos daquela cirurgia, um prontuário bem escrito e uma série de outras medidas que nós também, com o corretor de seguro, você toma todas as medidas preventivas e de controle para que as coisas não aconteçam. Isso em qualquer profissão. Nós, como advogado, a mesma coisa. Então, sem dúvida, a parte preventiva, e a gente tem aí sido convidado, e principalmente para o pessoal de quinto ano nas faculdades, agora nós tivemos em Londrina, também em Maringá, falando justamente sobre a parte de prevenção e gestão de risco da atividade profissional. Com relação às indenizações, graças a Deus, o nosso judiciário ele está bem consciente e não está com a caneta pesada. Ele como um todo, porque, ora, o Rio Grande do Sul é um pouco mais forte, né? São Paulo, Rio de Janeiro, mas isso eu estou falando com relação ao dano moral. Né? Dano moral 500 mil, tem gente que pede 1 milhão, não dá. O nosso judiciário, graças a Deus, ele está bem cauteloso e tem sido muito justo nessas condenações por dano moral. Mas o problema é a sobrevida, porque se ele vier a causar e ser responsável, né, pelo óbito de um paciente que tinha lá seus 30 e poucos anos de idade, casado, chefe de família, que tinha um bom salário, são 2/3 até os 70 e poucos anos de idade. Né? Então, é óbvio que isso tudo acaba em acordo, mas isso pode aí chegar a contas de 1 milhão e pouco, que no final do acordo ele sai mais barato, mas pode chegar nesse valor. Resumindo então com a pergunta do Ayrton, se ele perguntou se era do Carlos, né? Já está respondido. Se era caro, se era barato, está respondido. Doutor, eu gostaria de ficar mais 1 hora que o senhor deu uma verdadeira palestra aqui para nós, não só para nós corretores de seguros, mas para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, fique à vontade. Falando da Zenit também, né? Muito obrigado. Bom, oportunidade para os comerciais, né? Não, na verdade, a nossa empresa, quando nós enxergamos esta oportunidade de mercado, porque nós vínhamos de um trabalho, iniciamos um trabalho, na verdade, com os hospitais, no primeiro momento, lá no IDOS de 92, e depois fomos, através de uma possibilidade que tivemos com o pessoal de fora, verificar que precisava muito mais do que isso. Nós precisamos trabalhar a parte da prevenção, nós precisamos fazer inspeções quando necessário nos hospitais, nós precisamos dar colo, que são serviços cólogos a essa comunidade, e mais, eles precisariam ser defendidos por uma equipe multiprofissional,
Porque se você vai ser defendido por um profissional que não conhece absolutamente nada, fica um monólogo entre o médico e o advogado. Então tem que alguém estar contestando para que você possa efetivamente fazer uma boa defesa. E para isso, o que nós fizemos lá, nós fizemos um conjunto de serviços disponibilizados, e dentro desse conjunto de serviços, se você ligar para o escritório, para um 0800 que nós temos 10 horas da noite, sábado, domingo e feriado, alguém vai atender o médico. Enfim, meus amigos, esta área eu entendo, e eu sou suspeito, porque gosto muito, né, desse segmento, mas eu vejo como uma grande oportunidade não só de negócios na corretagem de seguros, mas sim também se envolver com a comunidade médica no sentido da prevenção. Eu acho que esse é o recado que eu poderia estar Aliás, os contatos do Dr. Felipe vai estar aí, aí na tela. Vocês que tiverem alguma dúvida, pode tirar a dúvida com ele sim, tá? Afinal de contas, ele é o especialista. Estou à disposição. Marcelo Brancati. Boa noite a todos, Dr. Felipe, Dr. Fábio, a Sorola. E o doutor do seguro, né? Nós tivemos aqui vamos dizer, um embrião de uma aula, de um conhecimento tão profundo, né, relacionado à responsabilidade civil. Não só isso, mas muito além. E que fique aqui, talvez, aquele sentimento para corretores de seguros, para profissionais da área, de olharem com um pouco mais de atenção esse tipo de segmento e de conhecimento, porque a gente está inserido no mercado, só se fala de automóvel, plano de saúde, né? Mas a gente tem tantos setores pouco explorados. Sim, sem dúvida. E pouco explorados, mas para explorar o setor você precisa conhecer, estudar, se aprofundar, procurar conteúdo, informação. Tenho certeza que a empresa do Dr. Felipe tem um acervo enorme de informação, de conhecimento para compartilhar, por exemplo, além de outras. Mas é partir por aí e identificar novos nichos, brechas de mercado, preencher essas brechas com inovação e se reinventar. Eu acho que esse é o desafio para o profissional, o corretor de seguro, né, Fábio? Porque com certeza. Se diferenciar da concorrência, a gente consegue isso através de conhecimento, de gerar valor para o mercado-alvo, de transformar a vida das pessoas. E a gente tem o privilégio de participar do ambiente de seguros, que é nobre, que traz pela própria natureza esse tipo de resultado para as pessoas, né? Sim. Então, boa noite a todos, satisfação. Semana que vem também vai ser palpitante, hein, Fábio? Cara, a gente vai divulgar já já. Falando de saúde, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Sérgio Marques. Tem um programa aqui todas as quintas-feiras, Dr. Felipe. Programa de qualidade de vida e bem-estar. Programa muito bacana, com os comentários inteligentes da Aline. Você vê, ele tem a Aline como comentarista e eu tenho o Marcelo Brancati. Vai fazer o quê, né? A vida é assim mesmo, né? Muito obrigado pela participação, Dr. Felipe, Marcelo. Obrigado. Boa noite a todos. Você fica ligado que já vai começar o programa É Fato com o Gustavo, o Silvio e o Galo com notícias quentíssimas. Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.